E aí, torcedor palmeirense, após uma vitória magrinha, porém trazendo 3 pontos pra gente, a gente abre o vídeo de hoje para falar de alguns assuntos bem importantes, inclusive essa vitória e os 3 pontos adquiridos ontem à noite e a garantia da nossa primeira posição no Campeonato Brasileiro. Vamos bem e podemos fechar o primeiro turno com essa liderança, garantindo um pouco de respiro para a próxima fase. Tem um assunto bem triste que eu vou falar hoje, é o fato que aconteceu agora na madrugada desta noite, desta manhã, como você quiser, com o nosso zagueiro Renan, que está emprestado lá para o Bragantino. Vamos falar sobre isso, dar os detalhes para você. Então, fica com a gente no vídeo se você quer saber de tudo isso, tá legal? Se está chegando agora aqui no Porcão, no canal Porco Raiz, faz a tua inscrição, ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades aqui do Léo Neto. E não esquece de dar aquele like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos, nos seus grupos, para nos qualificar e fazer com que a gente fique cada vez mais forte. Vamos pro vídeo. Torcedores, às vezes a gente picha o Palmeiras, às vezes a gente critica algumas atitudes do clube, como por exemplo a venda que acabou de ser concretizada do Verón, né, que já migrou para o seu clube atual, ok? E a gente às vezes critica sem saber as coisas que acontecem dentro da instituição, porque eu não sei, você não sabe, e tem muita gente que às vezes acha que sabe, mas não sabe, não é verdade? E existem fatos e coisas que acabam culminando em algumas decisões, e essas decisões a gente critica, mas precisa ter conhecimento de tudo. Mas isso foi só um adendo ao que está acontecendo, ao que aconteceu com o nosso zagueiro Renan emprestado ao Bragantino, e também envolvendo essa venda do Verón, que foi muito criticada por todos os torcedores, né? Pela questão valores, mas a gente não sabe de outros contextos. Então é muito bom a gente parar e analisar um pouquinho as possibilidades, assim como aconteceu com o Patrick de Paula, que teve uma proposta, não foi vendido na época, depois desvalorizou, teve uma queda acentuada no seu desempenho e na sua valorização, né, enquanto moeda de troca, enquanto patrimônio e ativo do Palmeiras, e aí a gente acabou meio que doando também lá para o Botafogo. Então é preciso pensar, raciocinar antes de meter a bronha. Vamos falar do Renan. Renan, nessa madrugada, às 6h40 da manhã, estava dirigindo numa rodovia, quilômetro 47 dessa rodovia, ali entre Itatiba e Bragança Paulista, e parece que houve uma colisão do carro dele com uma motocicleta. Esta colisão acabou culminando no falecimento do motociclista, um rapaz de 38 anos, o qual nós prestamos as condolências aqui no canal Porco Raiz. Lamentamos muito o acontecido. Eu sou um motoqueiro, ando muito de moto e fico realmente mexido e tocado quando a gente vê esse tipo de notícia. É muito triste esse tipo de coisa. Eu às vezes fico pensando aqui, caramba, eu saio de moto todo dia, toda hora, todo instante, e aí eu fico pensando, caramba, né, poderia ter sido eu. Então é muito complicado a vida humana e a fragilidade desta vida humana e de todas as vidas humanas. Então, o que aconteceu foi isso. Não sabemos como que se deu o acidente, não sabemos. Alguém falou que o Renan atravessou a faixa, mudou de faixa, né? Não sei se fazendo ultrapassagem. Tem muitas vertentes, mas como a gente não sabe efetivamente o que aconteceu, é melhor a gente se deter aos fatos concretos. O Renan sim se envolveu ao acidente, houve o falecimento infeliz do motoqueiro, tá certo? Um rapaz de 38 anos. O Renan, pelo que a polícia rodoviária informou, aparentava estado de alcoolismo, não quis fazer o teste do bafômetro no local e nesse momento está depondo na delegacia lá da região, acompanhado do seu advogado, e a gente não sabe o que vai acontecer. Eu vou subir aí a nota oficial do Palmeiras, tá? Que também, né, deu o seu parecer sobre a questão, se colocou à inteira disposição e disse que vai dar todo o apoio para a família do acidentado e todo o apoio que for preciso para o Bragantino, enfim, para encarar toda essa situação. Triste fato, lamentável situação, acidente horroroso, mas fica a pergunta: por que um jogador de futebol profissional estava trafegando numa rodovia às 6h40 da manhã alcoolizado?
Vamos para a próxima. Notícia legal que eu queria passar também no vídeo de hoje é sobre a assinatura do contrato profissional do jovem Endrick, que esteve ontem na academia de futebol com seus familiares, assinou o contrato e feliz da vida. Aí teve lá coletiva de imprensa, o pai dele falou, se emocionou, chorou, o Endrick agradeceu a nação palestrina, enfim, foi uma festa a assinatura do contrato do Endrick, contrato profissional, né? E o Abel falou sobre isso, sobre essa contratação, e deixou bem claro que a vinda dele, a utilização dele no time profissional depende única e exclusivamente dele próprio. Ou seja, ele vai ter que mostrar nos treinamentos do que ele é capaz, o que ele consegue entregar dentro das 4 linhas, agora em âmbito profissional, e aí sim o Abel poderá ou não escolher escalá-lo para jogar no time profissional. O Abel falou uma coisa importante nessa entrevista quando ele se referiu ao Endrick, de que ele precisa ver como o Endrick vai atuar enfrentando os zagueiros de padrão Murilo, Luan, Gustavo Gomes, né? Ao invés de enfrentar zagueiros padrão sub-20, sub-17, que tem uma diferença muito grande, uma efetividade muito grande, né? Nessa diferença, nesse patamar, nessa qualidade de atuação desses zagueiros. Então, é isso que o Abel quer ver. Ele quer ver o Endrick, que está acostumado a degladiar com zagueiros jovens e menos experientes, a ver como ele vai sair se degladiando com zagueiros padrão, né, profissional e grandes zagueiros, como o nosso próprio Gustavo Gomes. Então, o Abel vendo isso, achando que está ok, ele com certeza utilizará o garoto Endrick, que é uma joia da base. E infelizmente, eu venho lamentar, infelizmente, essas joias da base não ficam muito nos clubes, né? A gente sabe que o Endrick, com 18 anos, provavelmente voará. E eu fico muito triste porque, infelizmente, o futebol brasileiro não tem organização, não tem estrutura e, principalmente, não tem seriedade para que esses jovens craques possam atuar e ficar no seu país de origem. Vamos para a próxima. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem contra o Coelho, né? A gente foi lá jogar lá no campo do Coelho, lá em Minas, e conseguimos sair com uma vitória de 1-0, gol do Scarpa, que entrou só no segundo tempo e entrou arrebentando. O Scarpa jogou muita bola, entregou muito futebol, como tem feito nas últimas partidas. A gente pode falar aí das últimas 10 partidas, jogado um absurdo, né? Scarpa que infelizmente se desliga do futebol do brasileiro e do Palmeiras para ir jogar a Premier League. Talvez consiga jogar lá e consiga realizar pelo menos o seu sonho como profissional de futebol, né? Scarpa fez um baita de um gol ontem nessa partida, uma chapada ali dentro da área maravilhosa, com uma curva absurda, que não deu chance para o goleiro do Coelho, né? E jogou muita bola independente disso, né? Correu, deu assistências, bateu escanteios, bateu faltas, e a mudança se deu de maneira bem pontual, porque eu vou falar uma coisa para você, torcedor. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito fraco, tá? O Palmeiras com uma lentidão, sabe, uma preguiça, e habitando muito pouco o terceiro terço do campo, né? Às vezes uma bola espirrada sobrava lá na frente, só tinha o Merentiel que estreou ontem, só tinha o Merentiel sozinho, né? Ainda se ambientando, totalmente desambientado e sem ninguém para jogar, como que o cara ia jogar, né? Então o primeiro tempo se resumiu a isso, uma transição lenta do Palmeiras. Quando retomava a bola, a efetividade e a velocidade era muito pouca, muito pequena. O Palmeiras parecia que estava com uma feijoadaça na barriga. Primeiro tempo ruim, primeiro tempo fraco. O Palmeiras ganhou, e eu não estou aqui amendoinzando não, é verdade, é fato, o Palmeiras precisa melhorar, precisa ter um pouco mais de sangue nos olhos. O gramado era ruim, o Coelho é bem organizadinho, sim, mas e daí? Palmeiras é Palmeiras, tá? Segundo tempo, Abel faz mudanças, tira o Veiga, que não estava bem no primeiro tempo, né? E também tira o Merentiel, colocando o Lopes, o Flaco Lopes. E até queria falar sobre o gol do Scarpa, que quando o Scarpa fez o gol, ele saiu brincando com as câmeras, dizendo assim, "Eu sou la bestia", ou seja, tirando um barato, né? Porque o Merentiel tem o apelido de la bestia, né? E quem fez o gol foi o Scarpa. Então o Scarpa sai do Palmeiras ainda tirando um sarro, né? Eu sou la bestia, porque ele que faz o gol, sendo que quem teria que fazer seria o camisa 9, o la bestia. Mas o la bestia começou, né? Tá engatinhando ainda, tem que se aprimorar, tem que se soltar, mas não
foi muito efetivo no jogo de ontem, não. Não apareceu. Apesar de que no primeiro tempo também não foi favorecido. O time não ajudou, não estava em bloco, não estava com as linhas aproximadas. Foi um primeiro tempo fraco. Tá? Segundo tempo, com essas duas mudanças, o Lopes entrou melhor que o Merentiel. O Scarpa, como eu já falei, entrou muito bem. O time começou a articular um pouco mais de jogadas. O meio-campo deu um respiro, começou a jogar, armar alguma coisa, né? Com a entrada do Scarpa. E aí a gente conseguiu esse gol do Scarpa e tivemos uma chance de uma jogada muito legal do Lopes, né? Ali na lateral direita, onde ele gira o corpo, dribla o zagueiro, entra na área e serve o Scarpa numa condição muito favorável de chapar e fazer o gol. E o Scarpa deu uma tropicada, errou o pé bom, errou o pé, caiu e foi uma coisa horrorosa. No fim deu risada, né? Porque não é do feitio dele fazer isso. E o final do jogo culminou com uma bola perdida do Juninho também, cara a cara com o gol do Palmeiras, com o Everton. E ele desperdiçou, jogou para fora no último, se eu não direi último segundo, nos últimos segundos da partida, eles poderiam ter empatado o jogo com o Palmeiras. Palmeiras, então, tem a vitória atrás dos 3 pontos, segue líder no Campeonato Brasileiro, segue bem. Agora vamos no último jogo dessa primeiro turno contra o Inter, ver o que a gente consegue, para ver se a gente consegue se manter bem para virar para o segundo turno. Tá bom, torcedores? Qualquer novidade a gente volta e traz para vocês. Um grande abraço, obrigado pela audiência, pela paciência aqui com o Porco Raiz. Avante palestra!